Vamos almoçar, gente? Eu conversando com uma amiga que me ladeia na refeição e evoquei a lembrança de Josué de Castro. Me passa o guardanapo, por favor, companheiro. Evoquei a lembrança de Josué de Castro, porque em dado momento aqui na nossa refeição, a minha amiga não tem o hábito de comer, de se alimentar, misturando o abacaxi e o quê? E o quê, caríssima? Ovo cozido, né? Ovo cozido com abacaxi. Ela simplesmente quer degustar abacaxi, então hoje não coloca ovo cozido na refeição. De modo que eu fiquei com o ovo todo para mim, que ia dividir com ela, mas enfim. Mas aí me evoca naturalmente Josué de Castro, né? O grande pernambucano. Que orgulho ainda a gente possa ter desse querido Pernambuco e desse país, onde Josué trabalha a tese dos tabus alimentares, né? Tem um livrinho que ele reflete sobre isso, e isso tem origem no período da escravatura, quando a oferta de frutas e de alimentos, de um modo geral, mas muitas das frutas eram limitadas, né? Haviam pequenos pomares, pequenos locais de plantio e colheita de frutas que eram reservados quase que exclusivamente para os senhores de engenho, para a casa grande, para as famílias, né? As pessoas escravizadas não tinham o direito de comer fruta. E daí se cria um monte de tabu alimentar, né? Um deles, manga com leite. Eu cresci ouvindo isso. Até hoje meu inconsciente é um pouco preparado para não comer manga com leite, que morre. O que é que tem mais que a gente escuta falar? Não é? Tem muita coisa que a gente escuta falar de tabu alimentar que a gente pode morrer. Manga com leite, esse eu não conhecia, novo. Abacaxi com ovo, jaca também, né, com outras coisas, né? E a gente sabe que a grande maioria desses modos de cautela, de proibição, tudo isso é tabu alimentar, né? Josué de Castro, ele trabalha isso numa de suas investidas de reflexão sobre a alimentação, sobre a fome, né? E eu também lembrava de Josué que ele jovem, né, isso as pesquisas bibliográficas nos dá essa informação. Ele jovem foi trabalhar numa fábrica de tecido no Recife e para ver a saúde dos operários, das operárias, ele concluiu que o pessoal estava contraindo tuberculose em grande quantidade porque não se alimentava bem. Então ele recomenda para o contratante, para o patrão dele, que é o dono da fábrica, que aumente o salário do povo para o povo poder comprar comida, né? E Josué imediatamente é demitido dessa fábrica, isso jovem, né? Então, ele, a partir disso, menos de 30 anos de idade, formado em medicina e já geógrafo, ele começa a desenvolver a teoria dele da geografia da fome, né, e também da geopolítica da fome, né? Uma pessoa que a história brasileira ainda está por conhecer, né, e está acessível a cada pessoa de boa vontade hoje, 2019, que queira se aproximar desse grande brasileiro, grande pernambucano, Josué de Castro. As suas obras são facilmente compradas na internet. Você, após a leitura de um livro de Josué, você tem uma visão muito mais ampla, né, da realidade brasileira, da história brasileira e também da fome no mundo, né? Hoje o mundo todo faz políticas públicas, todos os países faz políticas públicas de combate à fome, embasado em Josué de Castro, nas teses que ele desenvolveu. Josué foi à China, desenvolveu pesquisas, observações, foi à Rússia, foi aos Estados Unidos, os grandes países do mundo, também a países menores, e faz uma reflexão da fome no Brasil, a geografia da fome. E ele é a pessoa da humanidade que faz uma ruptura com paradigmas anteriores de
todas as interpretações de campos que você possa imaginar de ser humano, quando ele mostra que nós temos condição, né, e já há bastante tempo, de todos os seres humanos serem alimentados, e que a fome em si, essa fome de desnutrição, né, do qual aqui, graças a Deus, eu posso assim dizer, eu não estou sofrendo, mas que muita gente sofre, essa fome é perfeitamente evitável ante a abundância de itens, né, que são cultivados e produzidos, né, no campo, hoje em dia também muito na agricultura industrial. Josué de Castro, ele rompe com esse grande tabu da fome, e ele diz que é preciso interpretar isso, né? Inclusive vai encontrar fome nos Estados Unidos, né? E faz uma reflexão aguda lá com as teses que estavam apresentadas pelos Neo-Maltz, um autor que eu esqueço o nome, mas tem um autor liberal que vai dizer que as pessoas que estão em bolsões de fome e pobreza no mundo, elas aumentam o número de filhos, né? Se procriam, se recriam, aumentam o número de filhos e por isso tem a fome, né? E Josué faz uma leitura inversa. Biologicamente ele comprova que as pessoas numa situação de vulnerabilidade, onde a vida está em ameaça de existência, elas tendem a necessidade de recriar-se, de reproduzir-se como um instinto de sobrevivência, né? Então não há muita gente e a partir disso a fome gera. Não. Há fome, então a partir da fome se gera muita gente, né? E assim ele vai analisar os grandes bolsões de pobreza do mundo e onde há fome histórica, né? Como é o caso da Índia, também na América Latina. Josué de Castro é uma pessoa que evoco hoje e que traz lições para todos nós. Nós que temos uma clara postura progressista das esquerdas, devíamos conhecer Josué a fundo, detalhadamente, se possível, dialogar com ele. Estou falando de uma maneira metafórica. O Josué é uma pessoa que já não está conosco, né? Ele faleceu em 1971 na França, salvo engano, ou 75. E é um exemplo claro de um intelectual que teve a coragem de, a partir do Brasil, a partir do Nordeste, a partir de Pernambuco, desenvolver uma tese que teve uma evidência e uma validade para toda a humanidade. Ele é consagrado nos campos científicos mundiais e também nos governos que se sucedem de país a país. O Josué sempre vai ser referendado que é um grande cientista, né? E diga-se ainda sobre essa grande personalidade, foi perseguido pela ditadura militar. Essas forças que não aceitam que as verdades surjam, né, e que a partir das verdades, de fato, passa-se a construir um modelo de políticas públicas, perseguiram Josué, exilaram Josué, onde ele foi à França, né, e ficou na França até a sua morte. E disse que morreu de muita tristeza e decepção pelo que lhe fizeram nesse próprio país, né, por conta da falta de reconhecimento que teve Josué. Uma das pessoas que tinha uma grande indicação para ser Prêmio Nobel da Paz, e a ditadura militar proibiu isso, né? Essa ditadura nefasta, que nós vemos um revival nos últimos 3, 4 anos brasileiros, né? Pessoas que reclamam a volta da ditadura militar e que dizem, né, insensatamente que foi um período bom, né? Mas só o exemplo de Josué de Castro já é suficiente para que a gente entenda que esse período autoritário de imposição de mentiras, né, de restrição de direitos, esse período ele foi nefasto, de perseguição de opositores, foi um período nefasto. A gente tem que estar lutando sempre para que não volte e que a nossa classe intelectual ela não seja perseguida, assim como foi Josué de Castro, tá certo? Então evoco aqui o Josué na lembrança do tabu que me surgiu aqui, abacaxi com ovo. Faz mal. Assim é o tabu alimentar que em 2019 alcança. Bom apetite.